Pois é, e a reação no Congresso Nacional, que muitas vezes entrou no embate com o Supremo. Os líderes da Câmara e do Senado apontam que o perfil discreto do ministro Luiz Edson Fachin deve ajudar na relação com o Legislativo. A repórter Vitória Abel chega com todas as informações, os bastidores. Qual foi a reação dos parlamentares a essa sucessão do Supremo Tribunal Federal? Boa noite, Vitória. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, os líderes que a gente conversou aqui no Congresso Nacional, tanto líderes de centro quanto líderes também da base governista, da Câmara e do Senado, apontaram justamente o que vocês conversavam, que esse perfil discreto do ministro Edson Fachin, agora presidente Edson Fachin, deve colaborar justamente para que ele seja um perfil, para que ele tenha um diálogo sempre aberto com os parlamentares e opte menos por pautas polêmicas, justamente por não ter a necessidade de se colocar o tempo todo e de não ter a exposição midiática que alguns ministros preferem ter. Edson Fachin justamente também é visto como um técnico, e visto como um técnico pelos parlamentares, os parlamentares estão acreditando que Edson Fachin pode inclusive conversar com deputados e senadores quando pautas estiverem ali em conflito com o Congresso Nacional, e não simplesmente pautar essas matérias no plenário do STF como uma forma de enfrentamento ao Congresso Nacional. A gente lembra que no ano passado o STF decidiu, por exemplo, uma pauta muito polêmica, decidiu descriminalizar o posse de maconha até 40 gramas numa tentativa de tentar diferenciar usuários e traficantes. Em resposta, o Congresso Nacional já tocou para frente uma proposta de emenda à Constituição, a PEC das drogas, que reafirma que a posse de qualquer quantidade de maconha pode ser criminalizada e considerada tráfico, a depender da situação. O Senado Federal aprovou essa proposta um pouco depois que o STF fez essa decisão. Isso seguiu para a Câmara, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda não seguiu para o plenário da Câmara dos Deputados. Outro ponto que também é de enfoque aqui dos parlamentares são as emendas. A gente lembra que o ministro Flávio Dino tem apertado o cerco ali em relação às emendas parlamentares, a execução dessas verbas, e existe a possibilidade de que parte desses processos acabem no plenário do STF. E existe já a expectativa dos líderes aqui do Congresso Nacional que, se esses processos acabarem no plenário do STF, como deve acontecer em breve, eles esperam justamente uma parcimônia do ministro Edson Fachin para pautar isso no momento certo e não pautar como uma forma de provocação. Eu conversei mais cedo com o líder do União Brasil, Efraim Filho, no Senado Federal, líder do União Brasil no Senado Federal, e ele disse justamente isso. Se ele manter esse perfil técnico e discreto, a melhora da relação com certeza vai acontecer entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Thiago. É isso, Vitória Abel trazendo um pouco o clima do Congresso depois desta posse, lembrando que os presidentes das duas casas, da Câmara e do Senado estiveram presentes, também os parlamentares acompanharam essa posse. Você volta em instantes, Vitória, vou chamar de novo os nossos comentaristas, começo agora pela Dora Kramer. Dora, a Vitória fala sobre esse item das emendas parlamentares e em um momento do discurso ele faz essa citação, meio que mais corrido, sem dar muitos detalhes, mas de que forma é possível esperar, como a gente fala aqui, esse encalço do Supremo no Congresso no que tange às emendas. E o que mais se chama a atenção também dessa relação do Congresso com o Supremo, se pode mudar alguma coisa nessa sucessão. Olha, em princípio eu acho que sim, porque é claro que até por temperamento o ministro Fachin é austero, mas ele também é aberto ao diálogo, mas ao diálogo nos limites da atuação do STF. Então, se de um lado ele não faria provocações, o que os parlamentares no relato da Vitória estão chamando de provocações, de outro também ele passará ao longe de qualquer tentativa de construção de acordos a látere da Constituição. Ele repetiu várias vezes o discurso inteiro, ele ia e voltava na questão principal, que é a tarefa do Supremo Tribunal Federal de guardar a Constituição. Ele falou disso várias vezes. Então, que não se espere
o ministro Fachin sentado em mesa de negociações e de mesas que coloquem em negociação os preceitos constitucionais. Isso definitivamente ele não vai fazer. E como ele é um legalista, o que você chama de encalço, que eu adoro essa palavra que você usa, Tiago, porque é exatamente isso, é o Supremo no encalço das irregularidades no uso das emendas. E isso, eu tenho certeza que o ministro Fachin apoia o ministro Flávio Dino, que é o relator desses casos relacionados com emenda, quer dizer, alguns, né, porque há várias investigações, vários inquéritos abertos ali no Supremo que estão distribuídos por 6 relatorias, né, mas o principal personagem disso é o ministro Flávio Dino, que eu tenho certeza tem todo o apoio do ministro Fachin. Kobayashi, dentro dessa discussão, pegando o perfil do ministro Fachin e também dos votos dele em todos esses anos, é possível imaginar também se a corte entra ou não entra em questões polêmicas? Claro que o Supremo é provocado e precisa tomar decisões, mas de qualquer forma, com o perfil dele, o que é possível presumir? Olha, Tiago, eu acredito que nesse momento não haverá esse tipo de conduta do ministro Fachin, de pautar, que ele tem esse poder, talvez seja um dos maiores poderes do presidente do judiciário, que é de escolher o que vai ser julgado e quando, né? Fazer a pauta. Então, há muitos processos que podem ser pautados, há muitos processos já maduros para julgamento, mas certamente imagino que para este momento, para um momento de tensionamento na política e entre os poderes da República, eu imagino que o ministro Fachin vai pautar temas muito mais onde se possa achar convergência entre os ministros e entre as pessoas no debate público. As pautas polêmicas, certamente, o STF não deixará de apreciar. Provocado que foi o judiciário, vai dar sua resposta, mas imagino que o ministro Edson Fachin vai esperar o momento oportuno, futuramente, que não é agora, para esse tipo de pauta dos temas mais polêmicos da justiça. A Isadora falou que não necessariamente o ministro Fachin vai se reunir com parlamentares, mas a própria Vitória falou que se tiver que se reunir, ele vai se reunir, mas o perfil é discreto, ou seja, a forma do trato dele com o Congresso Nacional talvez seja diferente, né, do que foi com o antecessor. Provavelmente, né, Tiago? Você sabe que no meio da posse dele, nós conversávamos com alguns colegas aqui e eu conversava com o Cléber Vasconcelos, que é um dos maiores especialistas em direito eleitoral do país, e ele chamou atenção para um ponto que eu acho muito viável. O Fachin, todos nós já falamos aqui, ele tem esse perfil muito mais discreto. O Supremo, a gente entende que ele adquiriu essa visibilidade toda também muito por uma falha do Congresso Nacional. E o que o Cléber chamava atenção era, com o perfil mais discreto do STF agora, será que o Congresso Nacional vai reassumir o protagonismo nas pautas que não assumiu nos últimos anos? Então é uma oportunidade única para o Congresso Nacional tomar de volta aquele lugar que lhe pertence, de legislar, de colocar a sua vontade, a vontade do povo, no debate, na mesa, porque foi uma coisa que eles não fizeram nos últimos anos, inclusive nesse ano, ficou paralisado. Então, talvez esse perfil discreto do Fachin, se o Congresso Nacional estiver realmente disposto a trabalhar, talvez a hora seja agora.